Então vamos ler em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então vamos continuar os nossos estudos aqui desta carta tão preciosa. E nós esperamos que hoje de tarde nós vamos continuar a aprender alguma coisa que realmente vale para nós nos dias pela frente, se Deus permitir. Quando Paulo escreveu essa carta, vamos nos lembrar desse fato que ele escreveu uma carta, e não 4 capítulos. Tá?
Os capítulos vieram a existir muitos anos depois do apóstolo Paulo escrever essa carta. Mas as divisões criadas pelos capítulos são mais ou menos boas. Quem sabe, versículo 1 do capítulo 4 realmente pertence ao capítulo 3. Mas isso não é de grande importância para nós aqui em Porto Alegre, hoje de tarde. Mas cada capítulo tem preciosidades para todos nós. Por exemplo, o capítulo 1 para mim é o capítulo pastoral dessa carta, onde se lê do cuidado, do interesse do apóstolo Paulo nos Colossenses. Mesmo não tendo visitado a cidade de Colossos, o apóstolo Paulo manifestou neste primeiro capítulo um grande interesse no bem-estar espiritual desses crentes. Então ele era um homem de coração pastoral, vamos dizer, que tinha um cuidado, um interesse quanto ao andar dos crentes em Colossos. O capítulo 2 seria o capítulo polêmico, onde se lê realmente alguma coisa das dificuldades, das ameaças, porque certos erros estavam batendo na porta da igreja. Felizmente, os crentes não tinham cedido para esses erros ainda, mas a ameaça existia. E essa carta chegou bem na hora certa para conservar os crentes lá em Colossos. Capítulo 3, certamente, é o capítulo prático. Isso quer dizer que hoje de tarde nós vamos tratar de assuntos práticos, atingindo muitas áreas da nossa vida. E nós contamos com Deus para nos ajudar a entender o que nós temos aqui nesses versículos. Capítulo 4 seria o capítulo pessoal, onde nós lemos certos nomes de obreiros, de companheiros do apóstolo Paulo e como o grande apóstolo valorizava o apoio, a ajuda desses irmãos em Cristo. Então ele tem instruções pessoais para certas pessoas e nós temos a conclusão, obviamente, da carta ali no capítulo 4. Então, como eu disse, capítulo 3 é um capítulo prático. Mas já ouvimos várias vezes que o tema principal desta carta seria Cristo é tudo. Como nós lemos aqui no final do versículo 11, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos os crentes. Felizmente, Cristo, Ele está em todos os crentes. Capítulo 1, 27, Cristo em vós, esperança da glória. Em Efésios nós lemos da presença do Espírito Santo em nós, mas aqui em Colossenses, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está em nós como crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas, capítulo 1, Cristo revelado. A que capítulo? Eu sei que o nosso amado irmão Seu Carlos não conseguiu alcançar o final daquele capítulo no seu estudo. Mas sabe alguma coisa? Eu não posso culpá-lo. Porque na realidade nós precisamos de 2 estudos para completar capítulo 1. E não é a culpa do nosso irmão Seu Carlos que nós não alcançamos o fim do capítulo. Se nós tivéssemos alcançado o fim do capítulo, então o nosso irmão teria feito apenas um esboço. Então eu tenho de dizer mesmo publicamente que o nosso irmão fez um bom trabalho no primeiro capítulo. Pelo menos ao meu ver. Mas como eu disse, capítulo 1, Cristo revelado. Capítulo 2, Cristo recebido. Nós temos lido ali no capítulo 2 que como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele.
É que momento especial, amados irmãos, quando nós recebemos a Cristo. Que momento inesquecível. Esse momento fundamental da nossa conversão a Deus. Quando nós recebemos a Cristo. Capítulo 1, Cristo revelado. Capítulo 2, Cristo recebido. Capítulo 3, Cristo refletido. É isso que nós vamos estudar hoje. Cristo sendo refletido por nós como crentes nele. Ah, que privilégio nós temos. Que Deus nos ajude a refletir a pessoa de Cristo para todo mundo ao nosso redor. Mas quando nós pensamos no capítulo 4, Cristo representado. E temos vários homens ali, cada qual tendo o privilégio de representar a pessoa de Cristo na sua própria esfera. Aqui capítulo 3. Aqui livro, apresentando-nos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ainda falando em termos gerais sobre essa carta, deixe-me dizer o seguinte. Capítulos 1 e 2, doutrina. Capítulos 3 e 4, dever. Todos nós sabemos isso. Isso não é uma novidade. Porque podemos dividir a epístola aos Efésios da mesma maneira. Capítulos 1 a 3, doutrina. 4 a 6, dever. Isto é, o dever do crente. O andar do crente. Então o apóstolo sempre trata do assunto doutrinário antes de abordar o assunto que tem a ver com os nossos deveres como crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas deixe-me dizer o seguinte, pode ser um pouco mais complicado, mas vamos fazer um esforço para acompanhar essa pequena explicação. Capítulos 3 e 4 correspondem aos capítulos 1 e 2. Entenderam? Capítulos 3 e 4 são um reflexo dos capítulos 1 e 2. Isso quer dizer, amados irmãos, que os assuntos abordados nos capítulos 1 e 2 se levantam mais uma vez nos capítulos 3 e 4. Só que nos capítulos 3 e 4, nós temos aquele sabor prático. Mas nós vamos descobrir que o que estou dizendo funciona. Por exemplo, amados irmãos, o primeiro versículo. Se já ressuscitastes com Cristo. Isso não é a primeira vez que nós temos lido a respeito da nossa ressurreição. Capítulo 2 e 12. Sepultados com ele no batismo. Nele, também ressuscitados pela fé no poder de Deus. Então, dá para ver como esse assunto de ressurreição se levanta aqui no capítulo 3. Mas já se levantou no capítulo 2. Então, veja só como capítulos 3 e 4 são apenas um tipo de reflexo dos capítulos 1 e 2. Mais um exemplo. Por exemplo, essa é muito óbvio, ali no versículo 10 do nosso capítulo. E vos vestistes do novo, que já renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Mas isso não é a primeira vez que nós lemos de imagem. Capítulo 1 e 15. Nós temos lido ali, eu gosto deste versículo, sabe? O qual a imagem do Deus invisível. Então aqui no capítulo 3, nós temos o assunto que tem a ver com a nossa conformidade total à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deve ser o nosso alvo, amados irmãos, para sermos semelhantes a Cristo. Pelo menos
um pouco mais semelhante a Cristo cada dia que passa. Que seja assim mesmo. Mais um exemplo. Ali no versículo 9 do nosso capítulo, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Já vos despistes. Opa! Essa palavra despistes ocorre apenas 2 vezes no Novo Testamento. Sabe onde fica a outra ocorrência desse versículo? Capítulo 2 e 15. Mas veja só. Eu não vou ter mais tempo para explicar o significado disso. Nós vamos abordar esse assunto alcançando o versículo 9. Mas, olha, eu fico admirado, realmente, com o fato que aqui no capítulo 3 e 4, nós temos assuntos, de novo levantados, que já tratamos ali no capítulo 1 e 2. Mais um exemplo só para provar, sem sombra de dúvida. Ali no versículo 24, nós lemos o galardão da herança. Herança. Mas isso não é a primeira vez que nós lemos a nossa herança aqui nesta carta, porque nós lemos ali no capítulo 1 e 12, que Deus nos fez idôneos para sermos participantes da herança dos santos na luz. Mas, amados irmãos, eu posso garantir que tem outros exemplos. É uma mina. Eu gosto de passar tempo só para descobrir essas preciosidades aqui nestes versículos que nós vamos estudar hoje de tarde. Eu chamei a sua atenção ontem para a mudança no tom dessa carta ali no versículo 6 do capítulo 2, onde nós temos a primeira ordem. Assim andai nele. É para não ser muito técnico, e um imperativo, uma ordem, um mandamento. Assim andai nele. Temos mais ou menos 4 mandamentos ali, depois desse versículo, no capítulo 2. Mas sabe alguma coisa? Entrando no capítulo 3, nós temos ao menos 16 ordens apostólicas. Nós devemos dar ouvidos para essas ordens. Por exemplo, ali nós lemos buscai, versículo 1, pensai, no versículo 2, mortificai, no versículo 5, e assim por diante. Eu vou tentar chamar a sua atenção ao descer estes versículos no decorrer do nosso estudo. 16 mandamentos. Pode haver mais? Pode. Por exemplo, ali no versículo 17, eu acredito que tem ali mais uma ordem, mas não está declarado explicitamente aqui nesses versículos. Eu não quero entrar nesses detalhes para criar confusão nas mentes dos nossos irmãos aqui hoje de tarde. Então, irmãos, vamos estudar esse capítulo pensando na nossa vida. Versículos 1 a 4, a nossa vida. Aquela vida proveniente de Deus. A vida eterna, a vida espiritual. Cristo é a nossa vida, mas eu não vou abordar mais esse assunto. Nós vamos reservar isso para a nossa conversação daqui a pouco. A nossa vida. Versículos 5 até 7, vícios. Vícios. E como nós devemos descartar essas coisas do nosso viver. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. A terceira sessão, 9 a 14, vestes. E uma sessão que tem a ver com as vestes. Vamos dividir essa sessão em 2. Por exemplo, versículo 8 e 9, vestes indesejáveis. Versículo 10
a 14, vestes desejáveis. Então temos de remover as vestes indesejáveis e temos de nos revestir das vestes desejáveis. Tem coisa boa. Que Deus nos ajude a aprender alguma coisa hoje de tarde. Versículos 15 a 17. Virtudes. Ah, que sessão preciosa para nós. Virtudes. Essa virtude da paz. Paz de Cristo. Diz aqui paz de Deus, mas aquele que lê a atualizada, versão atualizada, sabe que aquela versão faz uma pequena modificação. A paz de Cristo. Deixe-me dizer o seguinte, amados irmãos. Eu sempre estou apelando para os nossos irmãos, isto é, aqueles que querem se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Sempre tem que ter a versão atualizada bem perto. Tem que consultar aquela versão ao estudar versículo por versículo, levando em conta as modificações. Mas por que a atualizada muda, modifica essa palavra? Deixe-me examinar um pouco mais. Quem sabe pegando aquele livro, conhece a sua Bíblia sobre Colossenses, sabe? Que obra importante que nós temos nas nossas mãos agora em português. Sobre Colossenses. Lendo aquele livro, junto com a versão atualizada, você vai chegar bem perto do sentido da passagem. Mas, como eu disse, uma sessão de virtudes. Vamos pensar na habitação da palavra de Deus aqui dentro de nós. E nós vamos pensar também em salmos e hinos, cânticos espirituais. Temos tanta coisa ali de grande valor para nós. Entrando na última sessão, 18 até o final do capítulo, versículo 25, nós temos ali valores domésticos, vamos dizer, valores domésticos. E como o apóstolo Paulo toca em certos assuntos que têm a ver com mulheres, maridos, e também filhos, pais. E nós vamos terminar com servos, e vamos ouvir hoje de noite sobre os senhores, ali nas casas, nessa esfera doméstica. Valores domésticos. Mas eu não posso exagerar quanto à importância da primeira sessão, a nossa vida. Realmente, quem sabe nós vamos passar um bom tempo com essa primeira sessão, porque eu quero que seja gravada na nossa mente hoje de tarde. Bom, nós contamos com Deus para nos ajudar. Vocês me conhecem muito bem, eu sempre gosto de examinar um capítulo, versículo por versículo, linha por linha, até palavra por palavra. E o meu método de estudar e mesmo explicar a palavra de Deus. Mas simplesmente por causa do tempo que está à nossa disposição, eu não posso fazer isso. Simplesmente eu não posso. Então, eu prefiro hoje de tarde, nós vamos examinar sessão por sessão. Então, nós vamos começar com essa primeira sessão, versículos 1 a 4. E os irmãos têm liberdade para levantar os assuntos nessa primeira sessão. Isso quer dizer, amados irmãos, nem temos 20 minutos para cada sessão. Pouco mais do que 15. Então, irmãos, certamente contamos com Deus, mas estou olhando para os meus irmãos que normalmente nos ajudam numa reunião como esta. Que Deus nos dá, que Deus nos dê liberdade, consideração. E aquelas coisas que devem ser levantadas, que sejam levantadas hoje de tarde.
Eu já disse, versículo 1 faz nos lembrar do capítulo 2, versículo 12, onde nós lemos da declaração da nossa ressurreição com Cristo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E este versículo diz, portanto, na base daquilo, já que ressuscitamos com Cristo, segue-se que devemos fazer duas coisas. Devemos buscar as coisas que são de cima, devemos pensar nas coisas que são de cima. E uma ocupação constante com as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Acredito, amados irmãos, que devemos buscar a Cristo. Devemos pensar em Cristo. Diariamente, constantemente, enchendo nossa mente com esses assuntos sublimes e celestes. Isso vai nos ajudar quanto ao nosso andar aqui no mundo. Pastor Lindsay, o senhor fez uma referência, capítulo 2, versículo 12. Tem uma mudança no capítulo 2, a partir do versículo 12. Antes, nós temos várias referências à frase em Cristo. Versículo 3, em quem. Versículo 5, em Cristo. Versículo 6, andai nele. Versículo 7, nele. E assim por diante. A partir do versículo 12, nós lemos sepultados com ele. Versículo 13, com ele. Versículo 20, estáis mortos com Cristo. Sim. Notamos isso agora nos primeiros 4 versículos do nosso capítulo. Com Cristo, versículo 1. Versículo 3, com Cristo. Versículo 4, com ele. O senhor podia dizer alguma coisa sobre a diferença entre essas duas frases? Em Cristo e com Cristo. Em Cristo, a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo. Com Cristo, a nossa identificação com Cristo. Eu chamo a sua atenção também para capítulo 2, versículo 12. Sepultados com Ele no batismo, com Ele também ressuscitastes. Vocês pegaram? Diz na nossa versão, nele, mas na realidade, com Ele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. É um pequeno detalhe, mas como eu disse, os irmãos que realmente têm interesse em estudar a palavra de Deus vão levar isso em conta, essas pequenas modificações entre versões. Ligado a este assunto, Sr. Lindsay, a partir do versículo 18, que o senhor ligou a assuntos domésticos, vai mudar para no Senhor, indicando o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Sim, vale a pena falar sobre isso agora, a partir do versículo 16, no final daquele versículo, cantando ao Senhor. Versículo 17, nome do Senhor Jesus. 18, no final, Senhor. 8 vezes nós temos o senhorio em destaque. Isto é, o senhorio do Senhor Jesus Cristo em destaque. Então, irmãos, quando foi que nós fomos ressuscitados com Cristo? Na nossa experiência, quando nós fomos salvos pela graça de Deus. Deixe-me explicar. Do ponto de vista de Deus, nós fomos ressuscitados quando Cristo ressuscitou. Ouvimos ontem que o fator tempo se soma na mente de Deus. Ele tem como enxergar tudo no presente. Tá? Então, por isso a gente está dizendo, do ponto de vista divino, nós fomos ressuscitados quando Cristo ressuscitou. Na nossa experiência, do nosso ponto de vista, fomos ressuscitados no momento em que confiamos no Senhor Jesus Cristo. Mas que momento especial? Será que todos têm tal momento na sua vida? Será que você é uma pessoa ressuscitada? Você vibra com vida divina? Não.
tomara que logo você seja uma pessoa ressuscitada. Mas do ponto da vista do mundo, nós fomos ressuscitados no momento em que nós subimos das águas do batismo. Vale a pena pensar nisso. Uma pequena observação. Então, irmãos, devemos buscar as coisas que são de cima. Isso exige um esforço da nossa parte. Devemos pensar nas coisas que são de cima. É uma tarefa constante. So, Lindsay, lendo esses primeiros versículos durante muitos anos, eu creio que tinha uma certa razão em ver que me exortaram a concentrar a minha vida espiritual nas coisas celestiais e não nas coisas passageiras aqui embaixo na terra. Mas, à luz do capítulo 2, vemos as tendências de retroceder para a religião do mundo. Nós lemos dos rudimentos do mundo, característico de religiões da terra. Lemos de dias de festa, lua nova, sábados. São coisas que pertenciam à religião até do Antigo Testamento, que tinha sua matriz em Jerusalém ou no tabernáculo, que era da terra. Agora, em capítulo 13, versículo 1, nós viramos as costas para a religião terrestre, de uma vez por todos. Nossa matriz está em cima. Nosso chefe está em cima. Então pensamos não em dias, não em festas, nem mesmo em prédios. Nós pensamos nas coisas que são de cima. Concorda com isto? Olha, esse comentário é ótimo. Vale muito, seu Tomás. Seu Lindsay. Sim? Aqui. Silvio. Estou pensando o lugar onde vamos buscar as coisas de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, que lugar elevado. E aí vamos encontrar coisas preciosas. Sem dúvida. Não é um lugar deste mundo aqui, mas onde Cristo está sentado à destra de Deus. Muito bem, Sr. James. Sr. Lindsay, eu acho que todos nós temos ouvido os nossos amados irmãos apresentando a ilustração do mergulhador nessa passagem. E quem sabe vale a pena repetir. A pessoa que quer mergulhar debaixo da água, como é que vai sobreviver? Vai ter que levar junto o ar do seu próprio ambiente para sobreviver embaixo da água. Senão, logo vai morrer. Então, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, lá no céu. Como é que nós vamos sobreviver aqui na terra? Não é o nosso ambiente agora. Vamos ter que buscar as coisas que são de cima. Muito bem, Sr. James. Ótimo. Então, irmãos, será que os irmãos observaram que temos o passado, presente e futuro nesses 4 versículos? A primeira linha do versículo 1, o passado. Se já ressuscitastes com Cristo, como é o caso? Nós fomos ressuscitados com Cristo no passado, no momento da nossa conversão a Deus. Agora, buscai no presente. Pensai nas coisas, agora no presente. Porque já estáis mortos no presente. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus no presente. Versículo 4, temos o futuro, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar. Mas que versículo precioso, versículo 4. Talvez seja o único versículo nesta carta que tem a ver com assuntos proféticos.
Eu sei que o versículo 25 do nosso capítulo, quem sabe tem o tribunal de Cristo em vista, mas aqui, versículo 4, eu acho, é o único que trata do assunto profético aqui nesta carta. Mas o que os irmãos têm a dizer com o fato que a nossa vida está escondida? Escondida. Segurança? É isso que está em destaque? Eu gosto de ver duas coisas. Sim, segurança, mas tem também a fonte da nossa vida. A fonte? Uhum. Intimidade. Muito, sim, Tá bom. Vamos pensar em proteção e segurança primeiro. Eu acho que o apóstolo está pintando aqui um quadro muito importante, mostrando que nós somos seguros dentro, vamos dizer, de uma fortaleza de paredes duplas com Cristo em Deus. Nem os falsos que estavam ali andando em redor daquela igreja, os hereges gnósticos, não tinham como arrombar uma fortaleza assim para destruir a vida espiritual desses crentes. Graças a Deus, nós somos seguros em Cristo, amados irmãos. Eu vejo outra coisa, então, amados irmãos, aqui neste versículo. A nossa vida, o sustento da nossa vida, a manutenção da nossa vida, há um enigma para os mundanos. Mas como é que essas pessoas existem? Não vão para baile? Não tomam bebida forte? Não fumam? Não fazem isso? Não fazem aquilo? Mas como é que existem? Nós não entendemos. Nem tem televisão em casa. Mas olha o que eles fazem todos os dias. Não tem isso, não tem aquilo. Mas tem a Bíblia. Sim, eles sempre estão indo para reuniões. Mas como é que eles existem? Mas sabe, um dia, esse fato vai se tornar visível. O sustento, a manutenção dessa vida espiritual. Versículo 4. Quando Cristo se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Mas que dia especial! Isso leva-nos a pensar na segunda etapa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo na sua glória. E junto com Ele, nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. E o pobre mundano, olhando para cima, vendo o Salvador descer na sua glória. E nós acompanhando-o. O pobre mundano há de dizer, agora eu entendo. Por causa daquela pessoa gloriosa ali, o Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas tinham como existir aqui entre nós neste mundo. Foi Ele que sustentou essa vida espiritual desses crentes. Ontem o Senhor apresentou as duplas dos primeiros 3 versículos. Aqui são contrastes. As coisas que são de cima, as que são da terra. A vida escondida, a vida manifestada. Versículo 8, despojai-vos. Versículo 12, revesti-vos. O velho homem, o novo homem. Ótimo, seu Tomás. Muito bem. Então, irmãos, alguém querendo levantar um assunto nesses primeiros 4 versículos, pode agora. Sim, Sr. José. Essa vida que está escondida em Cristo, não é Cristo mesmo? Em Cristo mesmo? Ele mesmo. Nele mesmo. Eu sou a verdade e a vida. Exatamente. Quem tem o Filho tem a vida. Aham. Então essa vida é Ele mesmo, Cristo. Ele não apenas nos dá a vida, Ele não apenas sustenta a nossa vida. Ele mesmo é a nossa vida. Mas que verdade preciosa.
Seu Roberto. Eu estava lembrando da ressurreição de Lázaro em João 11, seu Lindsay. Ali ele estava morto no túmulo, envolvido com as coisas da morte, o mau cheiro, mas ele foi ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo, e no outro capítulo ele estava naquela ceia onde o Senhor Jesus estava. Ali tinha um aroma muito diferente. Então, que bom quando se vê numa pessoa salva, logo aquele desejo de procurar o lugar nas reuniões onde o Senhor Jesus prometeu estar com seu povo. Pois é. Exatamente. Seu Lins, uma vez eu li uma coisa que me chamou muita atenção. Dizia, a mente cria, o desejo atrai e eu conquisto. Então aqui diz, buscai as coisas que são de cima e pensai nelas. Então se nós olhar para o exemplo já de Gênesis, de Eva, começou a olhar para aquele fruto, desejou, pegou e veio a desgraça. Então, nós podemos ver, se nós tivermos nossos pensamentos nas coisas que são de cima, vai evitar muita desgraça. E aí nós vamos ver na próxima sessão o que pode acontecer se nos desviar disso, né? Muito bem. Ótimo. Muito obrigado, seu Cláudio. Normalmente nós conquistamos aquilo que nós buscamos. Normalmente acontece assim. Então, irmãos, nós precisamos fazer um esforço para pensar, para buscar as coisas que são de cima. Então, versículo 5, amados irmãos, até versículo 7. E a próxima sessão, que diferença de ambiente nós temos nesses versículos? Mas como eu disse, e como nosso irmão seu Cláudio tem dito, se nós fizermos o que nós temos nos primeiros 4 versículos, isso vai evitar muito problema que tem a ver com esses próximos versículos, 5 a 7. Porque o que nós temos aqui nessa sessão, essas coisas, principalmente no versículo 5, são completamente incompatíveis com aquilo que nós temos nos 4 versículos. Então, irmãos, vamos ficar longe daquilo que nós temos aqui no versículo 5. Na verdade, nós começamos com o terceiro imperativo neste capítulo. Mortificai. Devemos ser implacáveis. Devemos ser rigorosos, cruéis, conosco mesmo. Devemos fazer morrer esses membros para não pecarmos. É a nossa responsabilidade, amados irmãos. Não adianta dizer, olha, foi a minha carne que me levou a fazer isso. Você deixou a carne levar você a fazer certas coisas. Infelizmente eu faço a mesma coisa. Mas certamente temos desejo para mortificar os membros do nosso corpo para não pecarmos contra Deus. Seu Lindsay, na passagem, onde está o recurso e a força para tomar essa atitude tão radical, mortificar? Muito bem, seu Tomás. Nos versículos. Nos primeiros 4 versículos. É isto. Eu não posso exagerar demasiadamente esse fato, amados irmãos. Ocupando-nos com Cristo, enxergando a sua glória, a sua beleza, não vamos ter nem desejo de nos ocupar com essas coisas aqui: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza. Só para esclarecer um ponto, seu Lindsay. Seu Crawford, versículo 3, já estáis mortos. Então, por que mortificai, pois, os vossos membros? Sim. Judicialmente, morremos quando Cristo morreu. Na nossa experiência, morremos quando nós confiamos em Cristo. Mas o nosso irmão bem sabe também que nós somos afligidos constantemente com os impulsos, as paixões da carne. Sabem?
É isso que nós temos de fazer morrer. Espera um pouquinho, seu Alexandre, seu Henrique. Explica para nós como mortificar os membros, como que diz, os vossos membros. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Irmãos, o que vai acontecer se nós deixamos de comer? O que vai acontecer? Exatamente. Então, mas é muito bom que nosso irmão está falando aqui, seu Henrique. Nós não devemos alimentar esses desejos pecaminosos. Não. Surgindo na nossa mente um desejo de nos ocupar com as coisas súrdidas deste mundo, vamos apagar tal pensamento já. Vamos excluir tal pensamento da nossa cabeça. Nunca devemos alimentar tal pensamento. Se nós alimentarmos um pensamento assim, vamos continuar meditando nisso. E aquela coisa vai crescer, vai tomar conta da nossa mente completamente. E vamos acabar caindo. Seu Alexandre. Existe uma coisa muito importante para que aqueles que vêm se salvando e têm se salvado ficar sabendo, através de toda a Escritura, a palavra de Deus mostra a nossa posição e distingue da prática. Por exemplo, nós somos, na nossa posição, santos, mas somos exortados a ser santo. Nós somos, na nossa posição, mortos, mas nós somos exortados a mortificar. Então, aquele que tem sido salvo, até para cada um de nós, é muito importante saber distinguir a nossa posição e daquilo que mesmo assim devemos ser. O senhor explicou muito bem. Muito obrigado. Então vamos observar o seguinte, amados irmãos. Idolatria. Isto é, ele define avareza usando a palavra idolatria. Avareza simplesmente quer dizer o desejo de ter mais. Desejo de ter mais. Que é idolatria? Aquela coisa que ocupa a nossa mente, toma o lugar de Deus. Nós acabamos idolatrando aquela coisa. Tá? Então, avareza, o desejo. Vil concupiscência. E o desejo mais forte é realmente aquele desespero. Estamos procurando oportunidade para realizar o nosso desejo. Não conseguimos achar oportunidade. A próxima palavra, apetite desordenado, é mais forte ainda. Procurando oportunidade para realmente realizar o nosso sonho de praticar aquele mal. Nós entramos numa fase de delírio. Eu não consigo gratificar o impulso do meu coração. Não há oportunidade oportuna. Eu não consigo fazer isso. Mas a próxima palavra, impureza, tem oportunidade para realizar aquilo que nós desejamos. É a desgraça que nós temos nessa palavra, impureza. Mas, prostituição, deboche, devassidão, e o próprio ato, agora abertamente, exposto para todo mundo.
Veja só o progresso aqui nessas palavras. Então, irmãos, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 6. O apóstolo faz os Gálatas saber, vocês andavam nessas coisas. Vocês andavam uma vez nessas coisas nas suas vidas. Praticando essas coisas. Seu James? Qual é a força do versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Será que ele está dizendo, Deus julga os ímpios por causa dessas coisas? Quanto mais ele vai julgar alguma coisa dessas entre o seu povo? Será que essa é a força do versículo? Pode ser, seu James. Eu não tinha pensado assim, seu James, mas eu vejo o que está na sua mente. O problema é, quando é que essa ira vai vir? Quando é? Diz que vem no presente. Acredito que essa ira vem, mesmo nesta vida, para os praticantes desses males. Talvez aquela passagem em Romanos 1, versículos 18 a 32, seja a passagem única na nossa Bíblia que trata do assunto da ira de Deus. Sabe o que nós lemos ali? A medida da ira de Deus é que Deus mesmo entregue os fazedores desses males a esses próprios males. Deus entrega essas pessoas para essas pessoas fazer mais ainda, descer na sua própria desgraça. Faz parte da ira de Deus. Talvez ele está dizendo, os que praticam estas coisas não são filhos de Deus, são filhos da desobediência e não são salvos, e para os quais vem a ira de Deus. Muito bem, Sr. Henrique. Sr. James, o que estava na sua mente? Será que isso ajuda o que o Sr. Henrique falou? Não é exatamente como eu tinha pensado. Eu creio que aqui nós não estamos dizendo que essas coisas do versículo 5 nunca vão aparecer na vida de uma pessoa salva. Infelizmente, não podemos dizer isso. Já apareceram, podem aparecer, então o aviso do versículo 5 é para o salvo. Não está dizendo, fazendo isso não é salvo. Não está dizendo isso. Então, por que ele fala do não salvo no versículo 6? Para mim, ele está dizendo, vocês bem sabem, que o ímpio não escapa fazendo essas coisas. Quanto mais uma pessoa salva. Pois é. Uma pessoa na comunhão de uma igreja local deve esperar a disciplina da igreja, caindo numa desses pecados aqui. Ou pelo menos prostituição, que é o resultado dessa lista aqui. Seu Lindsay, Sr. Greg? nós estamos vivendo num mundo corrompido, cheio destes pecados, e tudo para contaminar a mente, mas deveríamos estar como que temos ouvido, buscando as coisas de cima, daí não tem muito perigo. Muito bem, Sr. Greg. Isso nos ajuda para reforçar a importância dos primeiros quatro versículos. Sr. Carlos? Podemos pensar aqui também nas duas naturezas do crente. Esses últimos assuntos que o senhor tem tratado, falando da velha natureza, né? Que pode teimar em querer aparecer e que precisa ser derrotada por nós. Tiago nos fala da palavra em nós enxertada. Então, o enxerto de uma árvore frutífera, a parte boa é colocado num tronco de uma árvore comum. A boa laranja é colocada num tronco do limão bravo.
E há o perigo de surgir um broto na parte de baixo que precisa ser tirado para não destruir a parte de cima. Muito bem, seu Carlos. Então, nesse contexto, nós estamos dizendo que devemos fazer o que nós temos nos primeiros 4 versículos para evitar um desastre, como nós temos no versículo 5. Mas, como eu disse, depende do contexto. Gálatas capítulo 5, devemos andar no Espírito para não fazer essas coisas. Romanos capítulo 6, devemos nos considerar como mortos ao pecado, para não pecarmos. Depende do contexto. Seu Roberto? Estou lembrando de José, seu Lindsay. Ele fugiu quando surgiu aquela proposta pecaminosa. Em 1 Coríntios 6, se não me engano, diz, fugir da prostituição. Nos fale, seu Lindsay, o potencial de perigo que existe hoje em dia, cada vez mais, é enorme nesse mundo que nos rodeia. Que o crente não seja ingênuo de não perceber o perigo. Alguém, vamos supor um exemplo, um homem ímpio, oferece uma carona para uma irmã em Cristo, sozinha com ele no carro. É perigo? Ou o contrário, uma mulher ímpia oferece uma carona para um irmão sozinho? O potencial de perigo é enorme e o crente precisa ter os olhos abertos e não ser ingênuo. A nossa oração cada manhã deveria ser, oh Deus, que o Senhor nos guarde esse dia. E vamos repetir a oração no próximo dia. Pois são grandes perigos. Vamos entrar na próxima sessão. Só uma coisa. No versículo 5 diz, mortificai. O apóstolo Pedro diz, porque é bastante que no tempo passado da vida vivêssemos à vontade da carne. Já é bastante? Chega? Então, chega. Muito bem. Muito bem, seu Cláudio. Seu Lindsay, lemos, mortificai os vossos membros, né? Esperaríamos que ele citasse algum membro, mas cita pecados. Pois é. Então nós temos aqui um tipo de uma figura de linguagem. Temos o quê? Uma figura de linguagem. Tá bom? Ao invés de citar os membros, ele cita os pecados que podem ser cometidos através dos nossos membros. Pois é. Isso é muito interessante. É muito interessante. Pois é, se manifestam através dos nossos membros, esses pecados. Mas ele diz, mortificai os vossos membros. Pois é. Então, o pecado, em potencial, está em nós. Poderia aparecer. Não podemos deixar eles aparecer. Temos que mortificar. Pois é. E os nossos membros estão aqui. Pois é. Poderia aparecer, mesmo num crente, um pecado desses aqui. Pois é, amados irmãos, depois, é muito bom, seu Lisandro, o que o senhor está dizendo para nós, porque, lendo esta lista, bom, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, os olhos, os pés, as mãos, a língua. Não lemos uma lista assim. Nós lemos esses próprios pecados. Por quê? Por quê? Os nossos irmãos ontem usaram uma palavra ascetismo. 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 O que é? A punição, o castigo do próprio corpo. Então esses maus, esses homens maus, submeteram o seu corpo a certos castigos, punições, sabe? Até mutilaram os seus corpos, a fim de alcançar, supostamente, um nível mais espiritual. Mas que bobagem. Paulo não queria ser mal entendido, abordando um assunto semelhante aqui neste versículo. Por isso ele menciona os próprios pecados. Não devemos cortar a nossa mão, arrancar os nossos olhos para evitar o pecado. Não precisamos fazer isso. Devemos nos ocupar com Cristo para evitar esses males. Então, Sr. Lindsay, estou vendo uma coisa aqui em versículo 6. Vale a pena anunciar o Evangelho
porque essas pessoas lá em Colossos eram assim. Entendeu? Não, de novo, seu grande. As pessoas lá em Colossos que agora, nessa época, estavam fazendo parte da igreja, eram ímpios. Sim. Cometendo todos estes pecados. Sem dúvida. Então, dá ânimo para nós hoje, anunciar o Evangelho para todos. Ah, muito bom. O poder do Evangelho nós vemos aqui nesse capítulo. O Evangelho tem como alcançar pessoas ali no lamaçal do pecado. Deixe-me pular para o versículo. Tudo bom, seu Ezequiel? Tudo bem. Vendo aqui em 2 Pedro, capítulo 3, falando ainda do futuro, Pedro diz, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Muito bem. Acho que podemos aplicar também aqui, né? Muito bem. Muito bem. Deve ser o nosso alvo, nossa ambição, para andarmos aqui separados desses males. Então, irmãos, vamos pular para o fim do versículo 9. Vocês vão entender por que estou fazendo isso daqui a pouco. Porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Quando? No momento da nossa conversão. Nos despimos do velho homem. Na realidade, o velho homem foi crucificado, Romanos 6:6. Foi crucificado com Cristo, não existe mais. E quando Deus nos salvou pela sua graça, nos despistes do velho homem. Como se nós tivéssemos tirado a nossa roupa. Casaco. Nós despistes. Nós nos despimos do velho homem. Então não existe mais. Graças a Deus. Foi crucificado com Cristo. Agora, voltando para o versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Agora nós temos que tirar aquelas roupas que pertenciam ao velho homem. Tudo que nós éramos em Adão, por natureza. Essa roupa não nos serve mais. Essas vestes, não temos mais tempo para essas coisas. Então temos de descartar esses males. E nós temos uma lista de pecados que tem a ver com a nossa língua. Ira. Isto é o furor, fúria. Cólera. Aquela raiva explosiva. Malícia. Aquela vontade de derrotar, derribar uma vítima. Uma pessoa que nós não gostamos. Malícia. Maledicência. Isso mais ruim ainda. Tem a ver com difamação. Falsas acusações. Matando o caráter de uma pessoa. E ainda nós temos palavras torpes da vossa boca. A pessoa perde controle de si mesma. Falando besteiras contra o seu próximo. Veja um progresso aqui nessas palavras, começando com ira. Cólera. Aquela explosão de raiva. Malícia. Aquele desejo de derrotar, de derribar, de subjugar, de humilhar a nossa vítima. Maledicência. Nós difamamos aquela pessoa, acusando essa pessoa de coisas que ele não fez. E ainda palavras torpes da vossa boca. Isso é linguagem obscena. Pessoa perdendo o controle de si mesma. E falando, como eu disse, besteiras contra essa pessoa. Amados irmãos, nós temos de descartar vestes assim. Seu Lindsay, por favor, define um pouco mais o que significa por matar caráter. Pois é. Talvez seja um termo desconhecido mesmo. Mas todos nós temos caráter. Pelo menos deveria ser o nosso objetivo. Temos caráter.
Mas eu posso inventar uma acusação contra um irmão, falando atrás das costas dele, acusando-o de certas coisas. E aquele ouvinte vai acabar pensando, que homem ruim! Mas que maldade! Então eu consegui matar o caráter dessa pessoa aos olhos do meu ouvinte. E uma das coisas mais ruins que possa existir. Irmãos, nunca vamos descer para fazer uma coisa assim. Temos ouvido de fofoca. Olha, fofoca leva a uma situação assim. Então, irmãos, não mentais uns aos outros. Mentira entre irmãos, Mentira viola a irmandade e gera desconfiança e suspeita. Nunca devemos mentir uns aos outros. Nunca devemos fazer isso. Pertence ao velho homem. Velho homem não existe mais. Temos de descartar essas roupas. Mas versículo 10, nós lemos, nos vestistes do novo homem, da nova humanidade. Quando? Na hora de conversão. Porque tanta coisa aconteceu nesse momento em que eu confiei em Cristo. Exatamente, tanta coisa aconteceu. E não percebemos. Nós nos despimos do velho homem, das roupas do velho homem, e nós nos revestimos do novo homem. Então isso quer dizer que somos novas criaturas em Cristo. Nós lemos em Tito capítulo 3, por exemplo, renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos renovou, de tal forma que somos novas criaturas em Cristo. Então, irmãos, automaticamente nós nos vestimos do novo homem ao nos salvarmos. Aconteceu automaticamente. Mas nós lemos no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de 5 coisas. Entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, irmãos, devemos nos servir destas vestes que correspondem com o novo homem. Qual a força, qual a força da expressão como eleitos de Deus? Isto destaca a alta dignidade do salvo, apresentando toda motivação para este tipo de vida justa e certa. Muito bem, Sr. Tomás. Certamente, eleitos de Deus. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Nos escolheu em Cristo. E chegando a hora certa, confiamos em Cristo. Eleitos de Deus nós somos. Mas que dignidade, que posição alta nós ocupamos. Cabe a nós, como pessoas assim, nos revestirmos das vestes do novo homem. E temos aqui 5 peças. Temos mais adiante, mas aqui no versículo 12 temos 5 peças dessa vestuário, vamos dizer. Nós temos aqui entranhas de misericórdia. Mas que característica boa, admirável. Será que nós nos vestimos de entranhas de misericórdia? Isto é, mostrando-nos misericordiosos, tendo dó, compaixão do nosso próximo, afeição, misericórdia. E ainda nós temos benignidade, bondade. Fazendo aquelas coisas necessárias para ajudar, para apoiar o nosso próximo. Humildade. Precisamos disso, amados irmãos. Humildade, modéstia, mansidão. Mansidão, não exigindo os nossos direitos.
Não precisamos exigir os nossos direitos. Mansidão. Vamos abrir mão dos nossos direitos para o bem do nosso próximo. Longanimidade, tolerância, aguentando a pressão. Será que nós nos servimos dessas peças aqui? Nos vestimos dessas roupas? Devemos fazer, amados irmãos. Seu James? Será que as primeiras palavras do versículo 12, revestivos, pois, não tem uma ligação com a última frase do versículo 11, Cristo é tudo em todos? E nesse sentido, nós vemos nesta lista que começa no versículo 12, semelhança a Cristo. Cristo manifestado nas nossas vidas. Cristo é tudo em todos os crentes, como o Senhor disse. E agora vamos manifestar o caráter dele nas nossas vidas, nessa maneira prática. Isso nos ajuda bastante. Mas eu pensei que já que nós nos vestimos do novo, na hora da nossa conversão, versículo 10, segue-se que devemos nos revestir. Eu concordo com essa ligação também, mas eu estou vendo uma ligação também com a última frase, quem sabe, com a pessoa de Cristo, porque seria difícil ler essa lista sem nos lembrar do nosso Salvador. Exatamente, Sr. James. Muito bem. Seu Lindsay, Sr. Roberto? Lemos ali de eleitos de Deus. Podemos dizer que eleição é um assunto da família de Deus, das pessoas já salvas, do povo de Deus. Eu acredito nisso, firmemente. Não é um assunto para plataforma na pregação do Evangelho. Pois é importante. Deus quer que todos se salvem, Ele providenciou salvação para todos, o Evangelho é para todos, mas eleição é um assunto da família, do povo de Deus. Muito bem, Silberto. Lindsay, cada dia nós levantamos e vamos até o roupeiro, abrimos a porta e servimos. Aqui nós temos o roupeiro do crente. E devemos abrir a porta todo dia. Não é só uma vez na vida. Pois é. Mas certamente os irmãos às vezes têm que se servir de roupa velha. Quem sabe um pouco suja. Porque você quer mexer com massa, quer construir muro. Você não ia usar o terno? Não, diz alguém, eu ia me servir de roupa velha para fazer obras sujas, assim, com massa, tudo isso? Pois é. Eu querendo falar mal contra o meu irmão, sabe o que eu vou ter que fazer? Me vestir de roupa velha? Isso que eu quero fazer. Não, amados irmãos, vamos deixar aquela roupa velha para o homem velho. O velho homem que foi crucificado não existe mais. Nós vamos nos servir dessa roupa que pertence ao novo homem. Versículo 10, vestir do novo, todo mundo entende isso que quer dizer que nós somos novas criaturas agora, a partir do momento da nossa conversão. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Vamos dizer que mais duas peças aqui. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu acho que essas queixas não são coisas graves. Sabe? Um conflito de personalidade, uma coisinha de nada. Olha, ele olhou para mim. Ou quem sabe ela não olhou para mim. Ela não me complementou, gente. Por quê? Porque ela não me complementou. O que eu fiz? Amados irmãos, vamos nos esquecer dessas coisas. Isso que nós temos aqui. Tem um procedimento delineado em Mateus 18, por exemplo, sobre coisas mais graves. Mas o apóstolo não aborda o assunto desse procedimento nesse versículo. Simplesmente porque eu acredito, nós temos aqui coisinhas de nada que podem acabar nos ofendendo.
Irmãos, devemos manifestar esse espírito perdoador. Eu só ia dizer que o crente que pensa assim, não olhou para mim, não me cumprimentou, ele já não vai bem na vida espiritual. Ah, pois é, seu José. Exatamente, seu José. Então explica o caso de uma pessoa ser excluída da comunhão por ser maldizente. Como é que é isso? É alguém que fala mal e continua falando mal e não deixa de falar mal contra o seu irmão e não pode provar aquilo e persiste naquilo, então chega ao ponto que tem que ser excluído da igreja. Ah, sim. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mas não temos isso aqui. Nesse versículo, seu Roberto, não temos isso aqui. Se estivesse aqui uma situação assim, o apóstolo teria desenvolvido esse assunto. Mas queixas aqui são coisinhas de nada. Eu disse um conflito de personalidade. Por exemplo, uma coisinha que não tem fundamento, não tem importância. Sim, eu entendo. Mas eu quero dizer, seu Lins, se chegar a um ponto de alguém levantar uma acusação contra um irmão, Mateus 18, o Senhor Jesus disse que aquilo não é para dizer, coisinha de nada, eu vou esquecer. Não, é uma coisa assim, tem que ser investigada. E tem que ter testemunhas de tudo isso. E pode acabar em exclusão da igreja, uma situação assim. Mas é outro assunto. Então, irmãos, versículo 14, é sobre tudo isso, revestivos. A sétima peça, vamos dizer, a oitava, se nós incluímos suportando-vos, perdoando-vos, temos aqui mais uma peça. Amor. Sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo, o laço da perfeição. Amados irmãos, deixe-me dizer o que está na minha mente, já que ele fala no próximo versículo do corpo, para a qual também fostes chamados em um corpo. Eu acredito que esse amor é o vínculo que liga os irmãos neste corpo. Tá? Eu não vejo tanto o amor sendo o vínculo dessas outras virtudes. Eu tenho lido vários livros sobre Colossenses. Esse livro diz que, olha, esse vínculo de amor acaba unindo as outras virtudes, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, mantendo essas virtudes no seu devido lugar. Um pouco sintético, esse ponto de vista. Eu acredito, amados irmãos, de novo eu digo, eu tenho olhado para isso muito. Se é assim como eu expliquei, é a única passagem que nós temos, um conceito assim no Novo Testamento. Mas, a respeito do corpo, esse amor sendo o vínculo, o laço que une os membros nesse corpo, a igreja. Então, irmãos, vamos deixar esse assunto. Versículo 15, como eu disse, virtudes, já terminamos com as vestes, a paz de Deus, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, que seja o árbitro. Que essa paz de Cristo ajude na hora de decidir. Na situação onde nós não temos um versículo específico para nos orientar, devemos nos interrogar: será que a minha consciência me deixaria usar essa roupa que eu quero comprar? Será que a paz que eu tenho fica perturbada se eu fizer aquilo que eu estou pensando em fazer? Não, essa paz vai ficar
agitada, então eu não vou fazer. Todos nós temos essa paz, amados irmãos, todos nós. Temos a paz de Cristo aqui dentro de nós. Cabe a nós manter essa paz. Não é para nós perturbar essa paz. Não é para nós fazer alguma coisa para perturbar. Que seja árbitro, é o sentido desse versículo. No versículo 13 nós lemos, se algum tiver queixa contra outro, perturbação entre os crentes. Versículo 15, a paz de Deus, para a qual também foste chamados. Então esta paz pode ser num sentido abalada por problemas entre os crentes. Queixas. Devemos perdoar, como o versículo diz, para gozarmos desta paz de uma maneira prática. Tudo bem. Eu não tinha ligado esse versículo com versículo 13. Realmente, seu Lisandro. Eu tinha pensado, por exemplo, na hora de comprar uma roupa da parte de uma mulher, de uma irmã em Cristo. É essa cor. Mas será que essa cor de roupa vai servir para mim? Mas é uma cor brilhante. Eu não quero dizer o que você deveria fazer. Mas onde nós não temos um versículo específico para nos orientar, você deveria olhar para essa paz. Mas será que a paz que eu tenho vai ficar agitada se eu comprar isso? Vai ficar um pouco agitado, então eu não vou comprar. Eu vou comprar outra coisa. Mas, seu Lindsay, para qual fosse chamados em um corpo, não está, quem sabe, destacando, como talvez o Lisandro diz, a paz entre a irmandade, entre os crentes? Sim. Fazer tudo para manter paz uns com os outros. Não seria... Sim, amados irmãos. É bom que o Senhor falou assim. Essa paz de Cristo, é Cristo que fez essa paz. Pela sua morte sobre a cruz do Calvário. Tem dois aspectos quanto a essa paz que eu entendo. O que diz alguém? Principalmente paz entre o pecador e Deus. É essencial que haja paz assim. Cristo fez essa paz entre o pecador e Deus. Em outro contexto, paz entre gentil e judeu. Efésios capítulo 2. Então, essas duas raças, vamos dizer, hostis. Uma raça brigando com outra. Mas Cristo fez paz. E conseguiu unir judeus e gentios num só corpo, fazendo paz. Que bom que ele fez isso. Tem dois aspectos quanto a este paz. Paz entre o pecador e Deus, paz entre judeu e gentio. Exatamente. E graças a Deus temos como ver essa paz na igreja, o corpo de Cristo. Não existe mais distinção, como nós lemos do versículo 11. Sede agradecidos. Que assunto importante. 6 vezes nós temos essa palavra nessa carta. Sede agradecidos. Eu sei que nem sempre é verbo. É muitas vezes substantivo. É adjetivo uma vez. Mas, sede agradecidos. Será que nós estamos cultivando isso, amados irmãos? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo. Normalmente nós falamos na palavra de Deus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas de propósito, o apóstolo diz, palavra de Cristo. De uma maneira sutil. De mostrar a igualdade do Senhor Jesus Cristo e Deus. É uma maneira de proclamar a deidade do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Cristo. Ele é o autor. E nós temos nas nossas mãos a palavra de Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse. A palavra de Cristo. E assim diz aqui, habite. Que seja em casa. Que se sinta em casa, que tenha lugar nos nossos corações. E diz aqui ainda, abundantemente.
Será que você é uma pessoa saturada com a palavra de Deus? Uma pessoa cheia da palavra de Deus? Isso que o versículo está nos exortando. Habite seria o 9º imperativo neste capítulo. Esta sabedoria, seu Lindsay, seria mais do que conhecimento? Seria a aplicação do conhecimento às circunstâncias e às decisões e à vida em geral? Não é um mero conhecimento da cabeça? Não, é algo especial, seu Crawford, seu Samuel. Eu vejo aqui nesse versículo 16 3 assuntos diferentes. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Assunto número 1. Assunto número 2. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Contato. Consideração. Devemos ensinar e admoestar uns aos outros. Isso, amados irmãos, não devemos ser rudes ao ministrar a palavra de Deus. E não devemos cortar, atirar pedras contra os nossos irmãos, ministrando. E diz aqui, com sabedoria, levando em conta as circunstâncias. Porque os nossos ouvintes são gente. São pessoas. Podemos ofender com palavras rudes. Mas com sabedoria vamos evitar isso. Ensinando, positivo. Admoestando-vos, negativo. Precisamos de ministério negativo, bem como positivo. Isto é, ensinando coisas positivas, vamos dizer, doutrina, que tem como nos edificar, fortalecer. E precisamos de ministério de correção. Precisamos disso. O terceiro assunto, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 3 assuntos distintos. E como ele aborda tanto assunto dentro de poucas palavras, sabe? Então, irmãos, salmos, hinos, cânticos espirituais, é muito difícil diferenciar os 3 itens aqui. Mas podemos pensar em Salmo 23, nós temos no nosso inário. E uma pena que não temos mais. Salmos. Sabem? Salmos. Hinos. Aspiração. Hinos de aspiração. O que pode ser hinos de adoração? Cânticos espirituais podem ser aqueles cânticos de aspiração. O crente querendo alcançar níveis mais altos de espiritualidade e conformidade a Cristo. Cantando ao Senhor, quando nós cantamos, estamos nos dirigindo ao Senhor. Com graça, graciosamente, alguns dizem com gratidão. Eu não vejo gratidão tanto aqui neste versículo. Eu acho que tem a ver com a nossa maneira de cantar. Com graça em nosso coração. Seu Lindsay, por que não fala aqui de instrumentos musicais? Exatamente, Roberto. Por que não fala? O mundo religioso corre para o Velho Testamento. Olha lá, Davi tinha harpa e outras coisas. Explica para nós a diferença da igreja no Novo Testamento. Exatamente, seu Roberto. Sim, nós reconhecemos que nós temos instrumentos musicais no Antigo Testamento. No Novo, não tem nada de menção desses instrumentos musicais. Já que não temos menção de instrumentos musicais no Novo, vamos deixar esses instrumentos musicais, quem sabe para o nosso lar, se quisermos. Mas para as reuniões da igreja de Deus, não. Nós não precisamos de instrumentos musicais. Nós devemos cantar ao Senhor com graça, não com o acompanhamento
de instrumentos musicais. Diz aqui com graça. Que diferença? No coração. Pois é. Então, irmãos, vamos entrar no versículo 18. Deixe-me fazer um tipo de esboço. Eu vou dar oportunidade para os irmãos falar mais tarde. De novo digo, se fizermos o que nós temos nos primeiros 4 versículos, vai ser fácil obedecer o que nós temos aqui a partir do versículo 18. Se nós fizermos o que está escrito no versículo 17, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E nós fazendo isso, o que nós temos a partir do versículo 18 vai se tornar muito, muito fácil. Esposas, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. E uma ordem, o 10º imperativo, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. É fácil. É simples. Não há nada de complicação aqui. Não há nada de mistério. A irmã em Cristo, sendo casada, ela se submete ao marido. Por quê? Ele é cabeça do casal. Ouvimos que deve haver diálogo. Sim, mas afinal de contas, é o marido que toma a decisão final. Então a mulher tem que sujeitar-se ao seu próprio marido, como convém no Senhor, na esfera do senhorio de Cristo. Vós, maridos, amai a vossas mulheres. Se nós, maridos, amarmos as nossas esposas, isso vai facilitar a submissão da esposa a nós, como maridos. Entenderam? Mas ela tem que fazer a parte dela antes de eu fazer a minha parte. Não, não fala assim. Quem fala assim, deixa transparecer que não é espiritual. Não. Ela faz a parte dela, ela se submete. Ele faz a parte dele. Ele ama. Esse amor aqui é amor altruísta, amor sacrificial. Ele ia morrer pela esposa dele. Por tanto amor que ele tem por ela, ele ia sacrificar a sua própria vida para salvá-la. Mas que padrão? E não vos irriteis contra elas. Então, irmãos, vamos guardar a nossa boca. Mesmo sendo agitado. Mesmo, quem sabe, o almoço não sendo preparado na hora certa. Vamos ter paciência. Não é para nós perdermos a nossa cabeça. Vamos viver e manifestar consideração. Filhos, obedecem tudo a vossos pais. Filhos salvos, filhos não salvos. Filhos em casa, têm que obedecer. E desde cedo, tem que obedecer. E os pais, com compaixão e amor, têm que exigir obediência. E nós lemos, porque isso é agradável ao Senhor. Em Efésios capítulo 5, nós lemos que um dos mandamentos. Vossos pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, não é para nós desanimarmos os nossos filhos, exigindo demais. Ou quem sabe sendo rigorosos demais. Ou quem sabe aplicando uma punição de forma demasiada. Não devemos evitar isso. Devemos ser consideráveis. Devemos considerar o caso. Nós lemos, versículo 22, vós servos. Veja só quantos versículos nós temos dedicados para os servos. Por quê?
Porque os escravos eram numerosos nas igrejas de Deus, mesmo lá em Colossos, nesses dias. Tinha muitos escravos na comunhão da igreja. Então o apóstolo se detém com esse grupo de escravos. Obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Atitude do escravo, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Imagine, o senhor do escravo nem ia pensar em dividir, em repartir a sua herança com os escravos. Não. Mas o Senhor Celestial, por causa do bom serviço prestado da parte do escravo, ele há de repartir o galardão da herança, mesmo com um escravo. E nós lemos ali, porque a Cristo, o Senhor, servis. O 16º imperativo, servis. Os escravos têm que servir ao seu Senhor, segundo a carne, sim. Mas fazendo isso, na realidade está servindo ao Senhor Cristo, ao Senhor Jesus. Isso é muito precioso. Imagine um irmão aqui trabalhando numa fábrica. Trabalhando na fábrica, você está servindo a Cristo. Não precisa andar entregando folhetos para servir a Cristo. Está servindo a Cristo fazendo isso. Mas fazendo o seu trabalho na fábrica, ou quem sabe diante da pia na cozinha, você está servindo a Cristo. E vai, enfim, ser recompensado. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Isto é, nós fazendo um agravo agora, vamos sofrer prejuízo no dia do tribunal de Cristo. Pois não há acepção de pessoas. O Senhor Jesus Cristo, justamente, ele há de repartir o galardão naquele dia. Alguém tem a dizer alguma coisa que está ardendo no seu coração, amados irmãos? Então eu agradeço a sua ajuda, mas dá para ver como esse capítulo tem muitas coisas para nós. Mas eu agradeço a cooperação dos meus irmãos em Cristo.